Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Codilupe Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Ajude esse canal a crescer e a se profissionalizar. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão a respeito deste texto que eu recebi de um amigo, de um sujeito chamado Michelson Borges. Esse Michelson Borges é membro da Igreja Adventista, a mesma igreja daquele pastor que se autonomeia arqueólogo, ou pelo menos ele vende essas credenciais de arqueólogo, o senhor Rodrigo Silva, que sofreu uma feroz refutação histórica do nosso querido Lucas Lancaster, que é um historiador católico, e mostrou as incongruências desse dito pastor adventista. Mas esse Michelson consegue ser até pior dentro da caricatura do que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inclusive eu fiz um react respondendo a ele, e é um cara que é impregnado de bobagens históricas e de um ódio que beira o patológico contra a Igreja Católica. Mas o que não é patológico dentro das crendices adventistas, diga-se passagem, a começar por aquele livreto horroroso que eles acham que é histórico, que eles acham inclusive que é inspirado daquela louquinha de rodoviária chamada Ellen White, que eles colocam na posição de criatura inspirada por Deus. Ela levou uma pedrada na cabeça e a mulher se achou inspirada e muita gente acreditou. Mas enfim, vamos lá. Ele fez aqui um comentário, ou pelo menos ele difundiu um comentário de um sujeito chamado Matheus Amaral. Eu não sei quem é esse sujeito, mas é bom fazer aqui a seguinte defesa católica. Entre aspas, na nova apologética católica, a regra é minimizar, repaginar e, se possível for, eliminar qualquer resquício de responsabilidade historicamente comprovada por alguma atrocidade cometida ao longo dos séculos. Aqui nós temos uma mentira essencial. Primeiro, esse pessoal parte da pressuposição de que os católicos não podem contar a história baseado em critérios estritamente históricos e acadêmicos. Na verdade, muito da apologética protestante se baseia em fraudes, em falsificações, em mentiras e mitos históricos. E é evidente que a revolta protestante, a revolução protestante, precisa se autolegitimar demonizando a história da igreja, em todos os sentidos. Né? Mesmo no caso, a Idade Média, na Idade Clássica, na época clássica, na época do Império Romano e assim sucessivamente. Veja, a questão não é minimizar, não é repaginar e nem mesmo eliminar a responsabilidade. Isso nós não fazemos. O que nós fazemos, basicamente, é fazer uma avaliação mais objetiva, baseado em critérios acadêmicos. Observem, por exemplo, o caso de Lucas Lancaster, quando ele mostrou as incongruências e as baboseiras do pastor arqueólogo Rodrigo Silva, no que diz respeito à igreja de Constantino e assim sucessivamente. Qual foi o apelo de Lucas Lancaster? Foi inventar história? Foi repaginar a história ou minimizar a história? Não. Ele pegou as fontes históricas fidedignas do século IV e do século V. E não somente isso, mas fonte de especialistas com credenciais acadêmicas. Ora, quer dizer, o senhor Michelson, como Rodrigo Silva e muitos outros, não tem essa base acadêmica. A base deles é uma pseudo-doutrina, como também uma pseudo-profecia de uma lunática que escreveu Cobras e Lagartos contra a Igreja Católica, fazendo calúnias horrorosas e, inclusive, aumentando as atrocidades que eles atribuem à própria igreja, quando não inventando atrocidades. Vejam, por exemplo, que eu já vi propagandas do meio adventista afirmando que a Igreja Católica matou 60 milhões de pessoas. Ou melhor, 66 milhões de pessoas, com a Santa Inquisição, né? E sempre falam assim de uma forma pejorativa. Mas espera lá. Vamos analisar esse tipo de estatística que eu já vi. Partindo da pressuposição que no século XVI a Europa tinha uma população aproximada de 50 milhões de habitantes, e partindo da pressuposição de que a Inquisição é um fenômeno português, espanhol e italiano, e em outras partes da Europa não houve necessariamente uma instituição chamada Inquisição, e partindo também da pressuposição de que a população italiana no século XVI teria mais ou menos 10 milhões de habitantes, a Espanha 5, 6 milhões, tá? Aqui nós temos estimativas, tá? Portugal tinha mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. É a população de Belém do Pará da atualidade. Mas enfim. Essa estatística simplesmente faria sumir os europeus da história.
Basicamente isso. Quem falou isso não tem conhecimento acadêmico nenhum sobre a Inquisição e mais sobre a história da Igreja. Então a questão não é minimizar, nem repaginar e nem eliminar, mas simplesmente falar segundo as fontes históricas. Porque quem aumenta, quem repagina e quem falseia a história da Igreja são os inimigos da Igreja. Sejam eles protestantes, liberais, maçons, comunistas e assim sucessivamente. Então, para esse pessoal, a Igreja não tem o direito de se defender das acusações. Não tem o direito de se defender das calúnias, das mentiras, dos exageros, dos excessos. E mais, é interessante que quando um protestante fala de atrocidades católicas, esse pessoal realmente não conhece a história da Reforma Protestante. A Reforma Protestante não foi pacífica, foi extremamente violenta. Nós podemos falar, por exemplo, no que aconteceu na Alemanha, no que aconteceu na Dinamarca, no que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra foi um banho de sangue. E foi um verdadeiro flagelo para os católicos ingleses, para os católicos irlandeses, e era a maioria da população. Ou seja, um Estado que se converte a uma heresia e subverte a autoridade do Papa para aceitar a autoridade de um príncipe, seja o príncipe da Alemanha, seja o príncipe da Inglaterra, da Suécia, da Dinamarca, etc. E essa oligarquia herética convertida ao protestantismo impõe, na base da violência, a conversão forçada da sua própria população. O ato de supremacia de Henrique VIII é a prova disso. Ou seja, que o Estado inglês, rompendo com Roma, por inúmeras razões, né, razões políticas, razões econômicas, razões institucionais, né, impõe à própria população inglesa a obediência estrita ao rei sob pena de morte. E lenta e gradualmente, evidentemente, não somente através de violência, mas também através até mesmo da subversão dos conceitos sociais cristãos, há a introdução de uma igreja cismática e herética na Inglaterra. Como aconteceu também na Dinamarca, que também foi extremamente violento, como também aconteceu na Suécia, em que bispos foram executados, padres foram executados por não aderir ao que era a religião do rei, a religião do príncipe. Mas isso não existe na história protestante. Na cabeça do protestante houve uma rebeliãozinha e a população aderiu à revolta. Agora nós somos todos protestantes e vamos ler livremente a Bíblia. Não, não foi assim. Pelo contrário, houve uma reação popular contra esses desmandos. É evidente que lenta e gradualmente a população foi assimilada à heresia protestante. É verdade que na Alemanha houve uma certa adesão por causa do ressentimento e por causa do sentimento nacionalista que muitos alemães, pelo menos um embrião do nacionalismo, ou seja, que via Roma como uma espécie de influência estrangeira ou coisa parecida. Claro que isso foi explorado, não é? Mas boa parte da Alemanha se manteve católica e se manteve resistente ao luteranismo. Então não foi toda a Alemanha que aderiu ao luteranismo. Na verdade, metade da Alemanha se manteve católica e uma parte da Alemanha virou protestante. É isso que aconteceu. E isso levou a guerras, levou a revoluções, levou a perseguições religiosas, e não somente contra católicos, mas até contra dissidências protestantes. Então a gente tem que ver que a história que o protestantismo conta da sua própria revolução é uma história fictícia, é uma história lendária. E eles mesmos fazem questão de esconder as atrocidades. Nós católicos não escondemos os excessos que houve dentro da história da igreja. A gente não esconde os excessos. A gente não nega que houve excessos na Inquisição. A gente não nega que houve excessos nas Cruzadas. A gente não nega que houve excessos, inclusive, no conflito entre católicos e protestantes. A gente afirma claramente isso. Apenas nós buscamos a objetividade histórica através dos textos. Sejam eles originais, sejam eles de literatura acadêmica. Então observe que a leitura desse pessoal não é uma leitura propriamente acadêmica. É uma leitura apologética e parcial, além de facciosa. O protestante, muitas vezes, quando analisa um caso histórico, pelo menos esse pessoal, não estou dizendo todos os protestantes, é evidente, seria injusto. Conheço protestantes, historiadores protestantes, que são extremamente decentes, são até honestos com relação a isso. Mas eu digo essa apologética brasileira, que tem uma mentalidade de um partido político revolucionário. Então, esse pessoal age dentro de uma forma facciosa e parcial, não analisando a objetividade histórica. E quando os católicos colocam essa objetividade, eles estão dizendo que a gente está fazendo revisionismo histórico, quando na verdade não tem nada de revisionismo.
Pode ser revisionismo para os padrões da propaganda protestante. Mas, para a academia, para a universidade, para os estudos nos últimos 100 anos, é algo bastante pacífico até. Mas vamos ver aqui. Mais do que isso, a retórica agora exige ao mesmo tempo uma releitura de dogmas e tradições, de modo que se tornem mais palatáveis aos olhos e ouvidos, especialmente daqueles que alimentam dúvidas quanto à sua fé, seja ela católica, romana ou mesmo protestante. Veja uma coisa interessante. Os protestantes demolem todas as tradições religiosas possíveis que você imaginar. Eles demolem a autoridade eclesiástica, ou seja, negam a importância da sucessão apostólica, ou minimizam a importância da sucessão apostólica no sentido até mesmo da formação dos dogmas da igreja, na medida em que eles estabelecem um conceito completamente igualitarista e anárquico de um sacerdócio universal, em que qualquer pessoa que lê a Bíblia necessariamente já é autorizada a ser intérprete da Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Eles negam o aspecto institucional da igreja, porque, por um lado, eles dizem que a igreja invisível tem uma representação visível dos salvos em Cristo, etc. Quer dizer, na verdade é um conceito muito genérico. E na prática, o que é que aconteceu? Os luteranos tiveram que apelar ao TACAP do Estado para impor os seus conceitos luteranos. Os calvinistas, a mesma coisa. Os anglicanos, a mesma coisa também. Então observem que toda a retórica protestante tem esse viés revolucionário, mas que na prática favorece o quê? A uma perspectiva oligárquico e estatal. Já que o prenúncio da autoridade já não é mais a igreja, já não é mais a eclésia, não é mais o corpo de bispos. São, sim, pessoas ligadas ao Estado, até para evitar a anarquia. Então observe que quando se estabelece um Estado luterano na Alemanha, ou pelo menos em alguns principados alemães, ou na Suécia ou na Dinamarca, se tem também uma religião oficial do Estado, e que se você for um protestante dissidente dessa religião, você vai ser perseguido também. O que aconteceu na Inglaterra no século XVI e XVII? Os puritanos e os demais segmentos calvinistas foram perseguidos pelos anglicanos. Tanto é verdade que quando nós observamos o caso do Mayflower, né, o navio dos peregrinos puritanos, eles foram para a América por quê? Por causa da perseguição religiosa, porque havia uma hostilidade entre os puritanos e a igreja anglicana. Para os puritanos, a igreja anglicana parecia católica demais para eles, ou católica romana, como eles chamam, romanista. E a igreja anglicana sentia nos puritanos uma ameaça à ordem estatal e também à ordem eclesiástica nomeada pelo rei. Então vejam que quem faz revisão de conceitos históricos no sentido de distorção dos conceitos para se adequar a uma ideologia é o protestante. E não somente no que diz respeito à história, mas também no que diz respeito ao próprio dogma de fé. Todos os segmentos protestantes criam uma história hipotética de uma igreja que não existe. O que significa isso na prática? Significa que quando um adventista começa a propagar as suas heresias, ele parte da pressuposição de que no século I, no século II, a igreja, por assim dizer, cristã, era uma igreja adventista no século II. Quando você pega um calvinista, é a mesma coisa. Ele prenuncia a ideia de que quando ele diz que vai reformar a igreja, ele está dizendo o seguinte, que nós vamos restaurar essa igreja. Mas restaurar essa igreja em que sentido? No sentido de que no século I, no século II, os cristãos eram calvinistas avant la lettre, ou então eram luteranos avant la lettre, e assim sucessivamente. Ora, se nós estudarmos a história da reforma, nós percebemos que está muito longe da igreja primitiva. Muito, muito longe. Porque isso era uma retórica política. Porque na prática, você tem um estabelecimento de uma igreja estritamente estatal, totalmente dependente do rei, e os, por assim dizer, sacerdotes, se é que pode dizer assim, os ministros da igreja, se tornam funcionários públicos do Estado. Eu pergunto, onde isso tem a ver com a igreja primitiva? Eu digo para vocês, isso aí é a coisa mais cesaropapista que a gente possa imaginar. Porque o protestantismo alega ser um restaurador de uma igreja primitiva hipotética que não é histórica para combater a igreja histórica. E segundo esse sujeito, né,
Revisionistas somos nós, que falamos o quê? O que aconteceu objetivamente. Nós defendemos objetivamente a igreja. Como é que nós defendemos a igreja no sentido católico da coisa? Nós defendemos através de documentação, nós defendemos através de registros históricos dos séculos I, II, III, que mostram a apostolicidade da igreja católica. E da igreja de Roma em particular. E não só a apostolicidade, mas que certos conceitos que até hoje subsistem na igreja de Roma, elas já existem, já são prenunciadas no século I e II. Vamos analisar uma coisa, sucessão apostólica. Até hoje nós temos uma sucessão apostólica ininterrupta de bispos, que remonta a Pedro. Isso é um consenso. Mesmo os ortodoxos não negam isso, com todos os aspectos, evidentemente, conflituosos que há entre os ortodoxos, porque eles não aceitam a jurisdição universal do Papa. Tá? Mas eles aceitam o conceito de uma primazia, embora não seja primazia como os romanos entendem. Outra coisa que tem na questão das igrejas, a questão da autoridade do magistério. Isso é sempre alegado para combater as heresias. Os concílios da igreja, e observem que pelo menos os protestantes reformados, os luteranos e mesmo os anglicanos, eles aceitam alguns concílios da igreja, ainda que, claro, com algumas adaptações. A questão do concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, o credo apostólico, eles aceitam. Só que o problema protestante é que eles estabelecem certos critérios, certos crivos, né, que se adequem àquilo que eles pensam. E nós não, nós mostramos a documentação histórica. Então veja que nós podemos até questionar, puta merda, que gente barulhenta, a gente pode até questionar, meus vizinhos são muito barulhentos, aqui tem um campinho de futebol, bota música brega, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas vamos lá. Então a gente mostra, basicamente, através de documentos históricos, através de fontes acadêmicas, que, de fato, a Igreja Católica tem muito mais vínculo com essa historicidade relacionada à Igreja primitiva do que a Revolução Protestante. E para esse sujeito aqui, esse Michelson, que é um Zé Ruela, um Zé Ninguém, né, cultural, digamos assim, e teológico, ele acha que, como é novidade para ele, porque evidentemente ele nunca leu sobre o assunto, então logo ele pressupõe que isso é tudo inventado pelos católicos, né? Isso é tudo inventado pela Igreja Católica. E é absurdo o que ele está falando, né? Então ele fala assim, eles estão fazendo uma releitura de dogmas e tradições para se tornarem mais palatáveis aos olhos e ouvidos. Claro, ele está dizendo o seguinte, que nós estamos inventando justificativas sobre aquilo que nós acreditamos. Claro, quem não precisa se justificar em nada é o seu Michelson, que inclusive defende a ideia de que há uma nova revelação além dos evangelhos, além do Novo Testamento, que é, no caso, os escritos horrorosos, cretinos e absurdos da senhora Ellen White. Se existe uma coisa que não é histórica, é essa argumentação da apologética protestante. Ela não é histórica. Podemos até, claro, quando nós falamos da questão da primazia papal, nós podemos sim falar sobre a questão das variações do poder papal, a questão das prerrogativas do poder papal. Eu acho que essa discussão é até válida historicamente, porque embora a sucessão apostólica seja uma constante na história, e mesmo a ideia da primazia papal, ela é também um elemento que não pode ser considerado secundário, mas a gente pode sim discutir qual era a prerrogativa do bispo de Roma no século I, no século II, III. Claro que a prerrogativa dele ganha novos contornos em outras situações, e assim sucessivamente, né, por inúmeras circunstâncias históricas. E isso, evidentemente, que causa conflitos com as outras igrejas, pelo menos com as igrejas orientais. Isso eu posso admitir, essa discussão. Eu posso admitir, eu acho até que é razoável isso. O que eu não acho razoável é tentar, acima de tudo, inventar uma história que não existe. E é isso que adventistas como o Sr. Michelson Borges ou mesmo Rodrigo Silva fazem. Eles inventam história. Entendeu? Inventam história. E mais além, existe nesse pessoal uma ideia de que nós católicos não temos direito de defesa. Para eles, a gente tem que ouvir todas as sortes de mentiras, de desinformações, de falsificações, justamente porque, na visão dessas pessoas, eles têm uma militância sectária tal como se fosse a espécie do inimigo político do Carl Schmitt, sabe? Aquela política do amigo-inimigo, sabe? Em que o outro lado não tem o direito de defesa, só tem o direito de ser aniquilado.
E é assim que os protestantes, não todos, evidentemente, seria injusto falar isso, mas alguns elementos protestantes pensam dos católicos. Ou seja, eles acham que a religião católica é uma coisa que tem que ser eliminada. O problema é que, se a Igreja Católica for eliminada da forma como eles pensam, a história cristã ficaria castrada para sempre. A história cristã se apagaria de fato, porque o protestante parte de uma idealização que não existe, de uma factuação histórica que não existe. É por isso que essa besta acha que existe revisionismo histórico, que existe uma repaginação, ou uma minimização, né? Ou uma eliminação de problemas. Não, a gente nunca elimina nenhum problema aqui. A gente mostra os fatos históricos de uma forma objetiva e analisa, evidentemente, as falhas e os contextos históricos dentro de bases reais e concretas, não daquilo que o protestante idealiza. Da mesma forma que a história protestante não é necessariamente uma história de glórias, muito pelo contrário. Toda essa literatura protestante que mistifica, não, mas porque os protestantes queriam que a Bíblia chegasse à mão do povo, esse tipo de coisa, né? Isso não compreende necessariamente a realidade histórica do protestantismo. Porque a realidade histórica do protestantismo, do ponto de vista político, é a rebelião do nascente Estado Nacional moderno contra a Igreja e contra a universalidade da Igreja, contra a Igreja Universal e contra a catolicidade universal que havia na Europa. Por outro lado, essa implicação política também faz com que o Estado intervenha na Igreja. Nós temos um precedente na Idade Média, que foi o caso de Filipe o Belo, que chegou a aprisionar um Papa. E que, fazendo uma maquinação política, transferiu o papado para Avignon. Isso gerou uma profunda crise. Então nós temos já um precedente de violação dos direitos da Igreja. E o protestantismo é uma rebelião generalizada que rompe com isso. Não é porque, como se diz por aí, o clero era corrupto e não sei o quê. O clero era corrupto, de fato, no século XVI. Mas eu seria ousado em dizer, e citando inclusive um historiador austríaco, Heinrich de Nifl, que ele diz o seguinte, que o próprio Lutero é reflexo dessa corrupção. Porque a corrupção não é somente uma corrupção política, não é uma corrupção econômica, mas também uma corrupção teológica. A própria heresia, a própria crise herética, reflete um aspecto da corrupção da própria igreja, ou pelo menos dentro dela. Em outras palavras, ou seja, a falta de confiança na igreja, a falta de confiança na fé e na tradição, porque essa tradição é que de fato preserva a ortodoxia, e aí dá espaço para os heterodoxos, para os rebeldes, para aqueles que querem subverter a igreja. E foi o que aconteceu. A igreja foi subvertida nos países protestantes. E isso gerou um abalo tal na história do cristianismo que hoje nós temos o quê? Um poder secularizado. E esse poder secularizado foi fartamente promovido pela Reforma Protestante. Ainda que no começo houvesse uma estatização da igreja. Mas a estatização já prenuncia um processo de secularização. E quando os protestantes não chegam a lugar algum com as suas brigas teológicas intermináveis e até suas guerras civis, resta somente o quê? Um Estado que se declara, entre aspas, neutro em matéria de teologia e em matéria de institucionalidade chamada igreja. Aí você tem um procedimento de lenta e gradual separação da igreja e do Estado. E será coincidência que o primeiro país onde se estabelece o Estado laico é um país protestante, chama-se Estados Unidos da América. E por que os Estados Unidos da América estabelecem um Estado laico? Justamente porque os protestantes não se entendem em matéria de teologia. E que cada segmento resguarda seu cadinho de liberdade para sua heresia particular em detrimento de outra heresia particular. Então, claro, para que não haja nenhuma igreja hegemônica em relação a outra, para impor os seus conceitos de teologia, então logo a teologia vai ser separada da política e, detalhe, vai ser separada da própria cultura, porque lenta e gradualmente, quando se estabelece um Estado laico, se estabelece também um espaço cultural onde há uma teórica isenção também do espaço religioso, ou indiferença em relação ao espaço religioso. E esse processo de secularização implica aumento do poder do Estado e diminuição do que? Da cultura cristã, cada vez mais marginalizada dentro do âmbito do espaço privado. Então, esse pessoal, sinceramente, é de uma tolice, de uma falta de fundamentação histórica que é vergonhosa. Aí quando aparece um sujeito como Lucas Lancaster e muitos outros aí, mostrando as incoerências históricas e, ao mesmo tempo, revelando o outro lado da igreja que nunca é falado,
porque só se fala mal da igreja, só se demoniza a igreja, só se diz que a igreja é assim, assado, cozido, aí eles têm um impacto psicológico. Eles ficam totalmente desnorteados, porque eles não conheciam esse lado. E a tendência é eles rejeitarem cada vez mais, entrando no raciocínio que é típico de uma avestruz, ou seja, não aceitar a história e simplesmente implodir a história. Então, meus amigos, um grande abraço.